Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer para uma análise bem sucinta o versículo 33 de Mateus, capítulo 6. Comumente, ouve-se que, se buscarmos o reino dos céus, todas as coisas nos serão acrescentadas. A pergunta que não quer calar é: isto procede? Dito de outra maneira, está de acordo com as Escrituras? Vejamos na palavra de Deus. Como eu disse, versículo 33, eu vou deixar destacado para que você possa acompanhar a leitura. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que no versículo não diz que todas as coisas vos serão acrescentadas, porque quando a gente fala todas, são todas mesmo, mas não é o caso. Aqui no versículo, todas estas coisas, destaco agora, todas estas coisas está atreladas ao contexto. E qual é o contexto? Vejamos os versículos anteriores. Jesus está falando no versículo 25 da seguinte maneira: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E ele vai fazer uma ilustração. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Faça a pergunta. E faça a pergunta ao texto. Que coisas são estas? Todas essas coisas, as que foram mencionadas anteriormente. A questão de beber, comer, vestir. E, por fim, no versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Dito desta forma, Jesus está mostrando que as necessidades básicas, comer, beber e vestir, são, vou dizer assim, acrescentadas. O Pai Celestial vai velar pelas pessoas e fazer com que tais coisas básicas, as quais foram mencionadas anteriormente dentro do contexto, não venha faltar. Percebeu a diferença que é quando você omite todas estas coisas ou essas coisas, de acordo com as versões? Porque quando você cita aleatoriamente, sem ser fiel à ideia do versículo, tipo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dá a entender que são todas as coisas mesmo, mas não é o caso.
Jesus aqui está se referindo unicamente ou basicamente a esses elementos essenciais para a vivência do ser humano: bebida, comida e o vestuário, isto é, as vestes. Fiquemos com esta exposição muito simples, singela, mas que não chega a ser simplória. Sabe por causa de quê? Porque muita gente não faz uma leitura cuidadosa e, ao invés de se apegar ao que o texto diz, e o texto aqui diz, todas, vou destacar, todas estas coisas, estas às quais ele já se referiu anteriormente, e não todas as coisas. Que diferença! E que ânimo é saber quando a gente que ânimo a gente tem quando a gente compreende o que Jesus verdadeiramente disse. Até porque, se você achar que são todas as coisas e não se referir necessariamente a estas coisas básicas para a sobrevivência do ser humano, você pode achar de uma maneira equivocada que Jesus, de alguma forma, não está satisfazendo as suas necessidades, porque estão com algumas expectativas bem aquém das Escrituras Sagradas, quando, na verdade, a Bíblia ela é categórica em dizer que as coisas básicas serão supridas pelo nosso Deus. Fiquemos com esta porção da palavra de Deus, lembrando sempre a importância de fazer uma leitura cuidadosa e outra coisa, sempre considerar o texto e contexto. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.